Bom, vamos começar então esta nossa aula de oficina de revisão textual e eu vou tentar ao longo do curso, não só nessas aulas que eu vou gravar, mas também ao longo do curso, eu vou tentar oferecer para vocês alguns textos que tentam seguir a norma padrão, mas que eventualmente se equivocam. Isso é muito comum no texto jornalístico, é, em alguns textos até técnicos, mas eu vou lançar a mão do texto jornalístico justamente porque ali existe o cultivo de um estilo semi-formal, mas eventualmente há equívocos de emprego de certas palavras que são orientadas pela gramática tradicional a serem empregadas de uma maneira e o emprego se dá de outra forma. Existem casos bem recorrentes nos jornais desse tipo de equívoco, o emprego do pronome demonstrativo, o emprego do pronome relativo, crase, concordância, e então o curso vai se voltar para esses textos. Realmente é difícil você conseguir um texto rico, né, nesses errinhos, nesses equívocos. Então o que eu vou fazer? Eu vou usar alguns textos de Jornal Globo, que é o jornal do qual eu sou assinante, então eu vou pegando ali umas crônicas, mas eu vou sabotar essas crônicas, eu vou errar de propósito, eu vou mexer, eu vou manipular no texto do autor, então não fique achando que foi o autor quem efetivamente escreveu. Depois até divulgo para vocês o texto original, mas vocês vão ver que eu dei uma sabotadazinha. Vai ser o que eu vou fazer hoje no assunto que eu vou tratar, que é o emprego de este, esse e aquele, que além de haver alguns problemas essenciais que eu vou mostrar aqui para vocês, existe também a crença no usuário do português brasileiro, pelo menos, de que, por exemplo, o emprego do este é um emprego mais na escrita do que na fala. Então é comum as pessoas falarem esse, mas escreverem este, né? Então você vai cantar parabéns para você nessa data querida, mas talvez escrevendo você se lembre de que é nesta data querida. Inclusive eu vou falar a esse respeito ainda hoje. Então esse é um dado. Outra observação que eu tenho de fazer, quando eu falo de este, esse, aquele, é evidente que eu estou falando de esta, essa, aquela e de isto, isso, aquilo, né? A diferença de ser masculino, feminino ou neutro não interfere em tudo que eu vou dizer. Então os exemplos que eu vou dar eventualmente vão ser de isto, vão ser de esta, ou vão ser de este, mas vale para os três gêneros, né? Bom, em primeiro lugar, é bom lembrar que originariamente este, esse, aquele nasce de uma tripartição, lá do latim para o português. Então, este, esse, aquele, mas com o tempo, vernacularmente, quer dizer, dentro da língua portuguesa, se desenvolveu uma bipartição, e essa bipartição este se opondo a aquele. Eu vou falar das duas ocorrências, né? Vamos começar pela tripartição. A tripartição é exofórica. O que é exofórico? Exofórico se opõe a endofórico. O exofórico diz respeito a uma relação que se dá fora do texto, a situação comunicativa. O Paulo que você está vendo aqui, ele está fora do texto, né? Então ele está numa posição exofórica. E existe a posição endofórica, que é a posição interna ao texto, da qual eu vou falar daqui a pouco, porque a bipartição vai se orientar em função dessa endoforicidade. Mas exoforicamente, ou seja, na situação comunicativa, este e esse aquele tem o objetivo de localizar um objeto ou um conceito no espaço-tempo, né? Então, a função aqui é discursiva, ou seja, toda referência se dá em função do eu. Isso faz com que esses pronomes sejam fortemente deíticos. O que é ser deítico? O que é deixis? Deixis é uma componente pragmática em que as palavras se atualizam em função de quem é o eu, o enunciador. Então, o enunciador é que
é que determina o sentido de uma série de palavras da língua portuguesa, ou de qualquer língua, não só da língua portuguesa. Uma palavra, por exemplo, como mouse, é uma palavra que tem pouca deixis, né? Porque mouse tem seu sentido garantido pela nomeação deste objeto. Ao passo que uma palavra como aqui, ela é altamente deítica. Por quê? Aqui é o lugar em que o eu está. A palavra aqui ganha seu sentido todo no contexto em função de quem é o eu. O aqui do Paulo é diferente do aqui de você, por exemplo, né? O seu aqui já não é aqui para o Paulo e por aí vai. Ou seja, uma palavra deítica é aquela cujo sentido se atualiza em função de quem é o eu. E justamente essa tripartição se dá muito em função dessa deixis. Vamos dar uma olhada. Então, na ideia de este, esse, aquele, o este refere-se a um objeto ou conceito que está próximo do eu, do enunciador. O esse refere-se a um objeto ou um conceito que está distante do enunciador. Reparem que isso é muito comum em livros didáticos, ou mesmo na gramática tradicional, infelizmente, classificar com um pequeno equívoco o emprego do esse. O esse não se refere a algo que está próximo da pessoa com quem se fala. Ela não está próxima do tu, do você. Ela está distante do eu. O eu é que é a referência, não é o você. Tanto é, eu vou mostrar aqui no caso do aquele, tanto é que o aquele, ele se parece muito com o esse, e eu fiz questão de fazer uma definição, em que até este ponto aqui, ó, ela é igualzinha ao esse. Olha só, refere-se a um objeto ou conceito que está distante do eu, do enunciador, só que aí eu continuo a definição do aquele, dizendo assim, ó, e esse enunciador, esse eu, avalia que também está distante do seu interlocutor. É por isso que é possível dizer assim, essa lua está linda. Mas eu também posso dizer, conversando com alguém, aquela lua está linda. Eu posso dizer, essa estrela é bela. Mas eu posso dizer, aquela estrela é bela. Qual é a diferença que há entre o aquela estrela é bela e o essa estrela é bela? A diferença não está na distância entre o eu e a estrela, que é o objeto. A diferença está na intenção do eu, ou de incluir o tu, ou você, nessa referência. Quando ele diz aquela estrela, está dizendo assim, olha, a distância entre mim e a estrela é muito grande e eu estou te considerando também a ver essa estrela como sendo uma das pontas desse triângulo. E se eu disser essa estrela é bela, eu não considerei na minha referência o tu, o você com quem eu estou conversando. Eu simplesmente considerei o eu e a estrela como pontos de referência. Né? Tanto eu fiz tantos movimentos aqui de referência que é possível até a gente resumir isso daí até geometricamente. Então eu diria que é possível fazer uma representação geométrica de este, esse, aquele. Né? Eu diria que o este representa um ponto. Que ponto é esse? A coincidência entre o espaço e tempo do eu e o objeto ou conceito. Como assim? Eu estou negando uma máxima da física que diz que dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar ao mesmo tempo. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo o seguinte, que a lógica que não é lógica matemática, mas uma lógica linguística. Eu estou ocupando o mesmo espaço, por exemplo, da cadeira em que eu estou sentado, do ponto de vista linguístico que eu estou dizendo, né? Então eu não posso dizer que esta cadeira em que eu estou sentado será essa cadeira. Eu não posso dizer isso. Isso não tem coerência, porque ela não está distante o suficiente de mim para eu poder afirmar que ela é essa. Eu tenho que dizer que ela é esta. Assim como esta sala. Eu não tenho como dizer que esta sala não é esta sala. Eu não posso dizer que é essa sala. Essa sala é a sala em que você está, por exemplo. Não esta. A sala em que eu estou só pode ser esta. Né? Então, essa coincidência eu representaria por este ponto aqui, em que o eu e o objeto estão exatamente no mesmo ponto, no mesmo lugar, no mesmo tempo. Né? O esse representaria geometricamente uma reta que começa no eu e termina no objeto. Então, a representação do esse é uma reta.
E a representação do aquele? O aquele eu representaria com um triângulo, já que existem três elementos que estão no jogo, que é o eu, o tu, você e o objeto. Então, geometricamente, eu representaria essas relações discursivas dessa maneira. Agora, vamos à bipartição. A bipartição nasce, na verdade, de uma derivação imprópria. Como assim? O que é uma derivação imprópria? Você lembra disso? A derivação imprópria é o uso de uma palavra de uma determinada classe com um outro sentido e ela passa para uma outra classe. Então, eu quando falo de este e aquele, o este equivale a um último e o aquele equivale a um primeiro. Então, o este e aquele passam a ser adjetivos, né? Eles se comportam como tal. Não vou dizer que eles são adjetivos, porque eles, na verdade, não são. Eles continuam sendo pronomes, mas eles têm comportamentos semelhantes a adjetivos. Aí, nesse caso, na bipartição este e aquele, o que acontece é uma relação, agora sim, endofórica, porque é uma relação textual. Aqui o objetivo de este e aquele é o de localizar palavras no texto, seja anaforicamente, apontando para trás, seja cataforicamente, apontando para frente. Então, aqui, nesse caso, no emprego textual, ou seja, no emprego endofórico da bipartição este aquele, o este equivale a último, o aquele equivale a primeiro, né? Então eu digo que o este é sinônimo de último e o aquele é sinônimo de primeiro. Então, mas eu percebo o seguinte, que é um erro muito comum, deixa eu voltar aqui só um instante, é um erro muito comum. Eu já corrigi muita gente assim, muito aluno e muito texto que eu faço, que eu também sou revisor textual, mas é muito comum as pessoas dizerem assim: o Brasil tem um grande problema que é a educação. Este problema se resolve com o aumento de salário de professor, por exemplo. Aí o sujeito bota o este problema. Aí eu pergunto, por que você botou esse este? Ah, eu botei o este porque está perto, porque eu falei do problema aqui, que é a educação. E eu digo assim, olha, só se usa este porque está perto, se houver um aquele porque está longe, mesmo que ele esteja implícito. Então, não tem cabimento ser este problema, tem que ser esse problema, porque, na verdade, nesse caso, não está usando a bipartição textual endofórica este e aquele, está usando aquela outra que eu falei, a tripartição. É o esse problema, em que o eu está aqui e o problema está no outro ponto, fazendo a tal da reta geométrica de que eu falei. Então, quando eu digo que usar este porque está perto não vale, só vale que é aquele porque está longe, junto com aquele, combinado com aquele porque está longe, eu estou falando de um exemplo assim, olha, o Brasil tem dois problemas, saúde e educação. Este problema se resolve com salário de professor, aquele com salário de médico, com investimento em hospital. Aqui faz sentido usar um este porque está perto, porque existe um aquele porque está longe. Se não existir, não há intenção dessa bipartição endofórica, anafórica, porque aponta para trás. Entendeu isso? Adiante. E eu tenho, além dessa localização anafórica, existe, né, que se refere ao que passou, tem um este também, que é eventualmente empregado com valor catafórico. Ele equivale mais ou menos ao seguinte, né? Então eu tenho assim, eu tenho a te dizer o seguinte, não estou feliz com você. Então o seguinte é aquilo que segue, e o este é usado com o valor de o seguinte. Então eu digo, eu tenho a te dizer isto, dois pontos, não estou feliz com você, tá certo? Então, é isso daí. Vamos lá, agora eu peguei um fragmento de um texto, é um texto do Jornal Globo, da parte de esportes, e, como eu disse para vocês, eu fiz umas alterações para poder dar ensejo a esta aula. Então eu botei em vermelhinho aí esses pronomes demonstrativos e vamos avaliar
se eles estão bem empregados, senão a gente corrige. Vamos lá. Um ano atrás, às vésperas da final da Copa, tereré, tereré, Ronaldo Fenômeno foi a grande atração, debate com os ex-jogadores. Nesta época, ele era apenas o dirigente de um clube pequeno. Vamos lá, esse esta. Qual o sentido de usar esse esta? Reparem, o emprego deste esta é aquela tal justificativa. Usei o esta época porque é a época que está perto. Não pode. Até porque com a palavra época fica até mais gritante. Porque quando eu digo nesta época, eu estou falando da época em que o eu que está escrevendo o texto vive. E não é essa a intenção. Então ele está falando de alguma coisa que passou, é o eu fazendo uma reta em direção a tal época, né? Fazendo a tal da linha reta. Emprego, portanto, não é nesta época, é nessa época, como eu corrigi aqui. Continuando, Ronaldo deu estas declarações, mais uma vez, não faz sentido, só poderia ser estas declarações se houvesse 2 pontos e viessem as declarações. Seria um valor, seria um emprego catafórico, né? E que não é o caso. Realmente ele está apontando também para trás, falando de umas declarações, mas não é aquela relação de anáfora endofórica, não existe a endófora aqui, existe sim a exófora, ou seja, o eu e as declarações lá, portanto, também não é estas, eu tenho que botar aqui essas. E aí continua, e eu vou aqui, ó, eu vou desta linha aqui, olha. E fica mais fácil um presidente passar a dívida para o outro. Eu sou o dono do time. Ah, já vi. Isso aqui é a declaração do Ronaldo. Está entre aspas aqui, começaram as aspas que eu esqueci de dizer. Eu sou o dono do time. Neste caso, sou responsável pela dívida que eu vou criar. Reparem, também não é este caso, não é neste caso. Por quê? Porque ele está contando uma história, ele está se referindo, ele, o eu, em relação a um objeto, um conceito, uma noção, uma narrativa, né, que está lá no outro ponto e, portanto, nós estamos aqui mais uma vez diante de uma necessidade de nesse e não neste. Então, vamos mudar aqui para nesse caso. Eu continuo. Tenho que levar isto em consideração, mais uma vez, é a narrativa dele, é o eu falando da narrativa, não pode ser isto, tem de ser isso. Continuo. Tenho que respeitar teto salarial, fair play financeiro. Então, se eu trocar de treinador no meio de uma competição, nesta troca vou tirar um técnico que tem salário alto e vou colocar outro também com salário alto. Epa, não é também, aqui não pode ser nesta troca, porque ele não está dentro da troca, ele não está se referindo a uma troca em que ele estaria envolvido ali no meio da entrevista, nada tem que ver, portanto, é nessa troca como eu mudei aqui. E, portanto, no fim ele diz aqui, olha, que também ganha alto. E no meu orçamento isso não entra. Isso não entra. Agora sim eu tenho um isso, um isso que está muito bem empregado aqui. Tá certo? Deixa eu ver aqui o que eu botei. Deixa eu ver aqui. Não. Esse aqui já não vai. Este aqui vai ser o restante do texto que eu vou botar para vocês como exercício. Para a próxima aula a gente se encontrar. Então eu vou botar no AVA o restante do texto também com as minhas sabotagens de este por esse ou esse por este. E aí eu vou pedir que vocês façam esse exercício para o nosso próximo encontro, tá bom? Valeu, gente. Um abraço. Obrigado pela presença de todos. Tchau, tchau.